O seu inferno ou justiça divina, segundo o Espiritismo, chegados a certo grau de pureza, os espíritos têm missões adequadas ao seu progresso. Preenchem, assim, todas as funções atribuídas aos anjos de diferentes categorias. Para chegar ao grau de pureza, tem um longo caminho a seguir. Ou ser esperto bastante para aproveitar todas as oportunidades do bem e de autoeducação. E somente assim nós vamos preencher nossa caminhada e vamos preencher os nossos corações com as forças do bem, com as forças da luz. Os anjos, então Kardec diz aqui que são diferentes categorias. Certamente que os espíritos são várias categorias que ele deixou na questão 100 do Livro dos Espíritos, uma subdivisão básica e teórica para nós entendermos que existe uma classe enorme de espíritos. Cada um segundo a sua possibilidade, cada um segundo o grau evolutivo. Que ao entendermos isso, nós vamos também entender os graus de mediunidade que existem, conforme para o capítulo 14, 15, 16 do Livro dos Médiuns, que vai nos dar a base de entender o mundo dos espíritos e os fenômenos mediúnicos. Aqui nós vamos entendendo que os demônios serão convertidos um dia em seres de luz. As nossas reuniões mediúnicas, em todos os graus que existem, vão trazer para nós esse processo de aprendizado, de educação nossa e também dos espíritos. E como Deus criou de toda a eternidade, segue-se que a toda a eternidade houve número suficiente para satisfazer as necessidades do governo universal. Deste modo, uma só espécie de seres inteligentes submetida à lei de progresso satisfaz a todos os fins da criação. Deus cria infinitamente, incessantemente. A todo instante está criando, produzindo. E aqui na Terra nós temos um número de espíritos 4 vezes maiores do que os números de pessoas encarnadas. Até um pouco mais. Porque segundo dados, em 8 bilhões de espíritos reencarnados, mais ou menos hoje, se não tem 8, está chegando perto, existe no plano espiritual entre 30 e 35 bilhões de espíritos. Então, nós precisamos estar conscientes das nossas responsabilidades para continuarmos na Terra tendo as nossas oportunidades. Porque para reencarnar em uma Terra em regeneração, nós precisamos melhorar a nossa vibração. E aí, precisa-se de passar por um conjunto de ações, de tarefas, de testes necessários e condizentes com o nosso processo evolutivo, para que somente assim tenhamos as condições de podermos crescer, podermos evoluir e podermos criar condições de estarmos dentro do nosso processo de crescimento e de evolução. A nossa caminhada evolutiva está trilhando os processos que nos conduzem ao Pai, que nos conduzem a Deus. Por fim, a unidade da criação, aliada à ideia de uma origem comum, tendo o mesmo ponto de partida e trajetória, elevando-se pelo próprio mérito, corresponde melhor à justiça de Deus do que a criação de espécies diferentes, mais ou menos favorecidas, de dotes naturais, que seriam outros tantos privilégios. O caminho evolutivo do espírito, logicamente, que vai definir o seu caminho evolutivo, sua propensão para a luz. Porque cada um de nós está onde precisa, mas cada um de nós tira uma lição diferente daquela nossa necessidade. Por isso, é importante ficarmos atentos, vigilantes, para não cairmos nas tentações infelizes e deixarmos-nos levar por momentos de fragilidade a processos de queda. Porque por mais evoluído que seja o espírito, quando ele está na Terra, ele está sujeito às leis da Terra. E como nós somos assediados por espíritos infelizes a todos os instantes, todos nós podemos, em um dado instante, sermos assediados por espíritos que nos sintoniza com aquela vibração momentânea de queda de energia e nos coloca em situação bem difícil e complicada. Por isso, treinemos a manter elevado o nosso sentimento, a manter elevado o nosso padrão vibratório, para que a luz esteja sempre nos impulsionando, nos iluminando e nos fazendo melhores. Somos espíritos imortais, filhos da luz, que chegaremos ao alvorecer de um novo despertar, de uma terra regenerada com as forças do bem, envolvendo nossa alma toda iluminada. Iluminada pela caridade, iluminada pela prática do bem, iluminada pela fé e pela certeza de que Deus, Pai justo e misericordioso, não nos desampara, sempre nos impulsiona,
sempre nos dar a oportunidade de fazermos o melhor. Que as bênçãos de Jesus estejam nos iluminando e nos impulsionando para os caminhos sagrados da evolução, da luz e do amor em nosso coração.